Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Meu nome é André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e hoje a gente tem uma convidada muito especial para falar sobre um dos maiores sonhos de quem corre maratona, as Major Marathons. Nossa convidada acompanha de perto a jornada de muitos brasileiros que atravessam o mundo em busca das famosas estrelas das Majors. Ela é uma grande entusiasta da corrida, a referência quando o assunto é Major Marathons entre corredores brasileiros e está à frente do Majors Brasil, uma comunidade que conecta, informa e inspira corredores que sonham em participar das maiores maratonas do planeta. Com muita experiência acompanhando histórias de brasileiros, ela conhece como poucos os bastidores e tudo o que envolve essa jornada, desde a conquista da vaga até a emoção de cruzar a linha de chegada e receber a medalha com as estrelas. Hoje vamos conversar sobre as Majors. Vamos falar também sobre as novas Majors, né? Temos Sydney e algumas outras aí que vão entrar. E o futuro dessas maratonas que fazem as pessoas sonharem tanto, né, em participar. Seja muito bem-vinda, Vera Brusini, do Majors Brasil. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. E como a gente falou antes de entrar no ar, vamos botar um pouco de luz nesse assunto, no sentido de clarear ideias. E eu tenho sido, desde 2020, vamos dizer assim, uma facilitadora para quem não conhecia esse universo das maratonas mais importantes do planeta, como se inscrever, como participar, como viajar. Porque você vai ter que colocar o pé dentro de um avião para fazer qualquer uma delas. Então, estou nessa jornada desde 2020, criando esse perfil chamado Majors Brasil. E muito obrigada por me receberem. Imagina, o Obrigada. prazer é nosso. Que maravilha. Prazer, ouvintes, novamente estar aqui com vocês hoje em mais um episódio. Vera, obrigado aí. Meu agradecimento também pela sua participação. Hoje é um tema muito bacana, né? As majors ali, acho que nunca estiveram tão em alta, né? Tantas pessoas, tantos corredores querendo correr uma major ou completar o circuito das majors. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, Vera, geralmente quando a gente tem um convidado aqui no quilômetro 41, a gente gosta muito de iniciar perguntando para o convidado como que é essa relação dele com o universo da corrida, como que começou. Então, a minha pergunta ali inicial, Vera, como que é a Vera corredora? Você sempre foi corredora? Iniciou mais tarde? Iniciou mais cedo? Como que foi? E quando você decidiu entrar nesse mundo ali das majors, né? Se não me engano, pelo que eu li, você completou a sua mandala em 2018. Então, você iniciou? Eu comecei a correr entre 2002 e 2003, então eu estou há mais de 20 anos como corredora, e foi um processo de perda de peso. Uhum. E só em 2008 é que eu decidi fazer uma maratona. Foi uma construção, né, de treino, de perda de peso, de entender que aquilo estava fazendo bem para a minha saúde física, para a minha saúde mental, para a minha saúde espiritual também. Uhum. Então, eu resolvi, depois de quase 6 anos treinando, fazer a minha primeira maratona, que não foi uma maratona major. A minha primeira maratona foi na Disney. Uhum. Eu achei que se eu tinha que sofrer, tinha que ser num lugar onde eu gostava muito de ir desde pequena. Então, eu fiz em 2008 a minha primeira maratona lá. Quando eu voltei, eu já estava com o título de maratonista e Uhum. conversei com o meu técnico na ocasião, o Paulo Nogueira. Falei assim: eu quero fazer outra, mas eu quero fazer esse ano. E ele falou assim: então vamos nos organizar internamente aqui com o time e vamos para Berlim. É uma maratona, ele disse para mim, que eu gostaria de fazer. Acho que é um percurso que vai ser muito melhor do que o da maratona da Disney. O percurso da Disney em 2008 era diferente do que é hoje, era muito mais duro. Uhum. E nesse mesmo ano, então, fiz a minha primeira major. Uh, e nem tinha o título de estrela, era uma maratona major já, com mais de 40 mil pessoas Uhum. participando, e aí eu falei, opa, que coisa bacana isso aqui, gente na rua, gente do meu lado o tempo todo, uma energia contagiante, uma feira, uma expo
imensa. Lembrem-se que a minha experiência era na Disney, que tinha uma Uhum. expo, tinha uma entrega de kits fofíssima, como tudo na Disney é, mas ali a coisa era muito diferente, era muito profissional e com uma chancela de Adidas. Eu falei, opa, bacana isso. Então, quando eu saí de lá, eu decidi já me inscrever para a próxima no ano seguinte, que eu fiz Chicago em 2009. Mas Uhum. naquele tempo, meus amigos queridos André e Murilo, você podia entrar no site e E se se inscrever. Que inscrever delícia, e hein? era muito simples, e assim a gente entrava em todas as maratonas. Óbvio, já tinha o índice de Boston, tinha índice em Nova York, não tinha Tóquio nessa época, eram só 5, né? Então, era diferente, nem tinha a menor ideia de que isso ia se tornar o que hoje está se tornando o objeto, né? Uhum. Esse pedaço de metal aqui com essa fita thick virou um objeto de desejo das pessoas, né? Com certeza. Então é isso que nós vamos As, conversar du- um pouco aqui as hoje. duas são suas, Vera? As duas são minhas. Eu Boa. sou Class Tóquio 2018 e Class Londres 2025. Eu fiz duas rodadas. Legal Que demais. legal. Ô Vera, eu sei que pode parecer estranha a pergunta que eu vou fazer agora, porque a gente já tá falando, mas eu gosto sempre de começar pelo começo. O que são as Major Marathons? Para alguém que caiu aqui de paraquedas e nunca ouviu falar, só pra gente se situar. Você já mostrou a mandala aí, que como você falou, quase que uma obsessão para Uhum. muita gente. Mas assim, como que começou? Da onde surgiu? O que é esse circuito? Quem organiza, né? E tudo É, mais. vamos dizer assim que era um clube de 5 maratonas, tá? Nós estamos falando, então, vamos começar na ordem que elas estavam na primeira fase delas. Então, nós temos Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova York. Era um clube de 5 maratonas. E aí, muito provavelmente, foram buscar um patrocinador para que isso virasse um circuito internacional. Uhum. E aí a Abbott, que é uma das maiores farmacêuticas do planeta, entrou nessa história e disse assim: eu vou patrocinar. Então, colocou o logotipo no site, colocou o logotipo nas camisetas e tal, e mais ou menos em 2012 começaram a planejar que deveria ter mais uma, mas aí contemplando a Ásia. Obviamente, Tóquio era o nome mais cotado para isso, e ela entra em definitivo em 2013. Para vocês terem uma ideia, eu completei a rodada das 5 em 2014. Quando eu completei Nova York, que era para ser a minha última, para eu ganhar um certificado que você emitia no site, Tóquio entra nisso aí. Eu fiquei bastante brava, como algumas pessoas ficaram bravas quando entrou a sétima, e a gente vai falar disso mais para frente. Então, aí, Tóquio entra para ser a sexta. E aí eles perceberam que isso realmente ia gerar um desejo muito grande no corredor internacional, e aí eles desenham o que nós chamamos de mandala, mas eles chamam de Six Star Medal, que Uhum. é, que Uhum. é esta aqui, aonde tem as 6 cidades. Então, a ordem delas hoje, e você não precisa completá-las na ordem Uhum. que elas acontecem no ano, ficou Uhum. assim: Tóquio, Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova York. Isso não muda, gente. Esta medalha de 6 cidades, ela não muda. Mas tinha uma vaga sobrando aqui, Uhum. que é o número 6 e o logo da Abbott, aquela coisa toda aqui. E Uhum. aí eles tiveram a ideia de criar e trazer para esse cenário algumas candidatas. Uhum. Então, eles trouxeram, perto de 2018, 2017, Chengdu, na China,
e Singapura. O que acontece? Por que eles chamam Chengdu? Porque a Abbott, que é originariamente americana, foi comprada por chineses numa, numa farmacêutica muito grande chamada Wanda, Uhum. que já Uhum. patrocinou o Mundial de Faixa Etária lá Uhum. atrás. Então, Chengdu, que é a capital da Wanda, foi candidata a Major durante 2 anos. E aí se afasta. Aí eles tiram Singapura e trazem como candidata Sydney, na Uhum. Uhum. Austrália, também para contemplar a Oceania. E depois disso eles trazem, na verdade, até antes de Sydney, durante a pandemia, eles colocam Cape Town nesse Uhum. cenário de candidata, e que está, olha só, quase 6 anos para ser o que normalmente é um período de 3, para se tornar major, e trazem Xangai também para esse cenário. Então, nós temos hoje 7 maratonas major que são que você ganha estrelas, e temos Cape Town, que vai acontecer em maio desse ano, como uma candidata fortíssima, dando uma estrela provisória aos maratonistas que concluírem essa prova, e Xangai como sendo a nona major, ainda como candidata, passando pela primeira fase. Essa semana, meados de março, não sei quando esse programa vai para o ar, mas meados de março ela completa a primeira fase de testes com louvor. Uhum. Então, em tese, são 9 maratonas major aí no Senado. Muito Espero ter legal. explicado direitinho Não, aí. perfeitamente. Perfeito. Vera, eu tenho só algumas perguntinhas, talvez Vamos lá. nossos ouvintes também tenham questionado isso ao longo da sua fala. Então, mais ou menos essa farmacêutica, né, a Abbott que fala, é isso? Isso. Isso. Decidiu patrocinar essas provas. Isso foi mais ou menos em que ano, assim? Quando que essas provas se tornaram majors? Quando que esse termo começou a ser Não, em usado? 2008, quando eu Do- fiz, já eram, já 2005, era. elas já eram majors, elas já eram Aham, maratonas major. Elas, perfeito. elas passam a dar gratuitamente, tá? Essa Uhum, medalha você não paga nada, tá bom? Uhum. aham. É, elas passam a ser 6 estrelas em 2013. Em 2003. Aí eles já começaram a 2013. entregar a mandala também. Em Agora, 2014, 2015, eles começam a organizar isso e passam a entregar em 2016 pelo correio. entendi. Não tinha a tenda no final para entregar isso. Uhum. Uhum, Então, a gente tem um grande maratonista brasileiro, baiano, de Itabuna, chamado Miguel Dantas, que ele, em 2017, recebe a sua mandala no final desse circuito das 6 em Nova York, porque ele fez as 6 no mesmo ano, tá? Foi o primeiro uhum, brasileiro a fazer isso direto no primeiro ano, num ano uhum. só. E aí ele recebe a segunda mandala ao vivo e a cores. Porque em 2016, em Tóquio, quando ele já tinha completado todo esse circuito, ele teve que dividir a fotografia com outro cara, porque tinha uma mandala para tirar a fotografia, entendeu? Não tinha para Aham, todo mundo ainda, as pessoas foram recebendo pelo correio, né? É muito uhum. curioso isso. Que legal. E Vera, com a inserção de Sydney no circuito, mudou algo na mandala? A mandala Não, continua, a Six Star Medal continua existindo. Não não existe existe uma de 7, não nem de 8, existe nem de Six 9 vai Star existir. Medal. Aham, Não existe uma Six Star Medal. Isso tá. é, segundo a World Majors Marathon, é um milestone. Então, Uhum, nós completamos a primeira fase com a entrada de Sydney. São uhum, 7 estrelas. A medalha, a mandala de 6 cidades continua a mesma coisa. uhum, Nós achamos que até o final desse ano, Cape Town vai ser agraciada com essa 7ª estrela. Não vai uhum, acontecer nada. Vamos passar pelo processo em Xangai. Aí eles vão decidir se nós teremos um circuito com 9 cidades ou entendi.
continua um circuito de 6 cidades e você não é obrigado a fazer os 3. Eles não sabem isso ainda. Entendi. Pode entrar uma 10ª? Pode entrar uma 10ª, gente. Pode entrar uma 10ª. Mas pelo que eu sinto, todas as vezes que eu encontro com eles e eu faço essa pergunta, é que as 6 cidades, e este desenho não vai mudar. Você não é obrigado a fazer nenhuma dessas 9, tá, gente? Ninguém está te botando uma arma na cabeça para você fazer major. Mas se você quiser continuar fazendo as 6 e receber esse formato, eu acho que isso não vai mudar, porque ela realmente é uma medalha muito bonita. Ela é uma medalha muito bonita. Incluir mais 3 cidades aqui vai mudar completamente esse design. E aí, no meu caso, por exemplo, que tenho 2 e fizer as 3, talvez eu ganhe uma mandala de 3 cidades, se eu completar as outras 3. Isso ainda é uma incógnita, mas o importante é você correr atrás dessas estrelas, eu acho. Com certeza. Legal. Eu acho que, assim, Vera, o que eu imagino, né? Acho que, primeira coisa, né? Começando pela Maratona de Boston. Tem muita tradição ali, né? Não é uma coisa que você constrói da noite pro dia. E acho que todas as 6 tem muita tradição, né? Envolvida. Então, às vezes é um pouco difícil. Eu fico imaginando aquela pessoa que tá na 4ª ou na 5ª e tá ali sonhando com, de repente, vamos dizer assim, colocam mais 1, 2, 3. Isso mexe até com o emocional, às vezes, de uma pessoa. Não sei se isso também pode fazer com que eles mantenham a mandala de 6 ao invés de trocar por uma mandala de 9 ou de 10, enfim. Quem está com 5 estrelas e está faltando ou Boston, ou Tóquio, ou Londres, porque é isso que vai faltar no frigir dos ovos, porque são as 3 mais complexas por distância, por dificuldade de entrar, por índice e número de vagas, não vai mudar. Quando você chegar na 6ª estrela, dentro desse universo das 6 que nós falamos aqui até agora, você vai receber isso aqui. Eu conheço muita gente que está com 5 estrelas e que está machucado e talvez não volte nem mais a correr, e está muito feliz com as 5 estrelas, porque construiu uma história até lá. Eu acho que é isso Legal. que é interessante. Eu nunca imaginei que fosse estar dando uma entrevista a esse respeito quando eu fiz, em 2008, Berlim. Entendi. Mas é importante que se diga que essas provas, elas são diferenciadas. São. Elas têm um site bom para você. Lógico, Tóquio tem os seus próprios sites. Tóquio, e a gente perdoa porque é Tóquio. Mas são sites muito bem construídos, são aplicativos para você rastrear o seu corredor favorito. Eles têm uma chancela da prefeitura, vamos dizer assim, ou do governo daquele país, daquela cidade, para receber esse tanto de atletas lá. A cidade se envolve com isso. Total. E, portanto, tem gente na rua te assistindo e entende que o trânsito está parado por causa de um evento dessa magnitude. Né? Eu estou sendo crítica aos eventos do Brasil, que quando fecham as ruas aqui, os corredores, os motoristas ficam buzinando, não é para te dizer vai fundo, keep running, não é isso não, está te xingando porque ele queria estar naquela avenida. A gente não tem essa cultura no Brasil. A gente talvez precise pensar que essas cidades têm uma rede hoteleira e aeroportos que recebam essas pessoas do mundo todo. Então, são esses fatores que fazem com que essas provas sejam tão especiais e sejam, dentro desse contexto, analisadas pela Abbott World Majors Marathon para ver se são suficientemente autossuficientes para receberem esse tanto de gente que vai lá para correr. Com certeza. Seguir seu sonho, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, que às vezes eu vejo alguém falando assim, não tem nenhuma na América do Sul, tal. Eu acho assim, antes da gente criticar o circuito por não agraciar o nosso país com uma maratona major, a gente deveria olhar para o que a gente faz aqui
não sei se você concorda, olhar para o que a gente faz aqui e falar assim, será que a gente tem preparo hoje? Eu acho que condição, se a gente colocar como meta, a gente até pode ter um dia. Mas será que a gente tem preparo hoje para receber esse nível, né? Para abrir as portas para o mundo inteiro chegar aqui e ser bem recebido, em termos de rede hoteleira, em termos de estrutura, em termos de expo. A gente fez um episódio recente sobre a 100ª São Silvestre, que assim, de número de participantes, é do porte de uma major. Foram 50 mil e foi um caos sobre vários aspectos. Então, assim, é muito fácil criticar não tem nenhuma na América do Sul. Antes a gente precisa olhar para dentro. Você concorda com esse raciocínio? Eu concordo plenamente com você, e a São Silvestre é uma prova de 15K, tá? Nós estamos falando de uma prova de 42K, que tem vários postos de água, vários postos de médicos, né? Áreas Quantidade de de voluntários, escape. né? Staffs, Voluntários, a gente não tem voluntários na São Silvestre, né? São pessoas que foram pagas para fazer aquilo e mal treinadas, né? Você pergunta para uma pessoa, é por aqui, ninguém sabe responder absolutamente nada. E eu acho que tem uma coisa importante que tem que ser dita também sobre fazer uma maratona major no Brasil. A gente tem certeza de que esse percurso é um percurso que vai permanecer sempre o mesmo? Porque Berlim é Berlim desde que eu fiz lá em 2008. Tem gente que fez em 90 e lá vai fumaça. É o mesmo percurso. Outro dia estava se discutindo aqui se devia começar a Maratona do Rio de Janeiro no Recreio ou mais lá no fundo, mais lá aqui, sabe, na Barra. Então, assim, nem o percurso é o mesmo sempre. Como é que vai Perfeito. querer ser médio? Perfeito. Então, assim, são detalhes. A gente não tem um aplicativo para seguir os corredores nessas provas daqui, Sim. né? E temos patrocínios muito bons. A gente tem uma SP City, que está agora com a Nike, temos a Maratona do Rio de Janeiro, que é Adidas. Então, assim, precisava sentar todo mundo numa mesma mesa e dizer assim, a gente quer isso mesmo? Talvez fosse melhor tentar fazer aqui um mundial desses de faixa etária que a Old Majors criou em 2021 para acalentar o corredor que estava proibido de viajar por causa da Covid e tudo mais. Esse mundial de faixa etária criado por eles agracia os corredores com mais de 40 anos, com índices bastante pesados, né? E são 350 provas no mundo que você pode se classificar para fazer isso. E pelo menos as 3, 4 pessoas de cada faixa etária, masculina e feminina, recebem esse convite, pagam um pouco mais do que o normal para inscrição, tá? E ganham, completando a prova aonde a final é feita, além da medalha da própria maratona, essa medalha do Mundial de Faixa Etária, que hoje tem o nome de uma agência de turismo lá ligada à Abbott, à Old Majors Marathon. Então, poderíamos fazer um teste, porque iriam vir, sei lá, uns 350 corredores do planeta, a mais do que estaríamos, né, Uhum. esperando, não vai ser aquela avalanche de gente do mundo inteiro, e faz um teste para ver como é que a gente vai sair num evento onde esses 300 indivíduos tinham sido qualificados por causa dos seus tempos. Acho que isso poderia ser um bom teste para uma maratona como o Rio de Janeiro, que é uma maratona lindíssima, visualmente lindíssima. Porque aí a gente não ia estar comprometendo, né, com a malha de transporte da cidade, os hotéis, isso talvez desse liga, né, para receber essas pessoas. Mas eu acho que a gente quer dar um passo maior, a gente já quer ser major, entendeu? E a gente, de fato, viu, André, ainda precisa olhar para o próprio umbigo, Ô, viu? Vera, só uma dúvida. Eu tenho uma opinião, eu não posso perder a oportunidade de perguntar se você concorda ou discorda. Eu acho tudo bem se você discordar pela sua experiência, por estar tão por dentro desse mundo.
O que você acha da gente ter 2 maratonas em São Paulo, 2 maratonas de Florianópolis, 2 maratonas de Porto Alegre? Eu tenho a opinião, pessoalmente, que descaracteriza, né? Que quando você pega, por exemplo, a única major que eu corri em Chicago, você chega na cidade, a cidade está com cheiro de maratona. A rua tem decoração, as pessoas, você está andando, você está escutando, você vai olhando, aquele ali é corredor, aquele ali é corredor, aquele ali é corredor. Porque é uma coisa assim, a cada ano, naquela mesma data, há 50, 40, 30 anos, acontece aquele evento específico que é a Maratona de Chicago, a Maratona de Londres. Você não acha que descaracteriza? Nós vamos estar entrando num assunto que não é exatamente major, mas Eu, rapidamente, desculpa, saiu. eu vou te dizer que eu vejo por dois lados isso aí. Eu vejo um grupo de corredores que procuram fazer maratona mais do que qualquer outra coisa na vida. Uhum, Acho que são caçadores de 42K. Muitos deles são meus amigos pessoais, uhum, e eu brinco sempre: vocês são loucos de estar fazendo isso. Para eles, isso é maravilhoso, porque entendi. o cara nem precisa sair da sua cidade, às vezes, para fazer a maratona. Eu respeito muito essa distância. Uhum, Então, eu tenho 25 maratonas, e eu acho isso muito para quem pesava 130 quilos no início dos anos 2000. Então, por isso, o meu respeito a essa distância. Não quer dizer que esses caras não respeitem, tá? Mas para eles é mais fácil uhum, fazer uma maratona do que para mim. Então, assim, eu não sei se descaracteriza, uhum, mas me assusta um pouco a busca pelo número. entendi. Ah, eu já tenho mais de 100, eu tenho 101, eu vou chegar na centésima esse ano, e aí faz 4, 5, 6, tirando o grande mestre Nilson Lima, que está na sua edição 400 e tralalá, que para mim isso é muito fácil. Então, eu não sei se descaracteriza. Uhum, Para mim, eu respeito demais a distância. Então, por um lado é bom, sabe, André, que tenha, que faça com que as pessoas treinem, que elas se movimentem, que elas saiam legal, do sofá, mas quando isso passa a ser por um recorde, eu não perfeito. sei se isso é legal, entende? Uhum. Concordo. Não, faz todo Interessante sentido. ponto de vista. Bom, deixa eu complementar aqui. Na verdade, é uma pergunta agora, voltando para as majors, Vera. É. Ufa! Vamos falar um pouquinho aí sobre. Vamos falar um pouquinho sobre. Talvez haja ouvintes aqui que estejam ouvindo falar sobre majors pela primeira vez, ou ouviram falar ali no grupo de corrida, na assessoria, mas ainda não tem ideia muito bem da grandeza do que é a major em termos de tamanho, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho, Vera, a gente está falando assim de provas de quantos participantes, né? A gente já fez aqui uma comparação com o tamanho da São Silvestre, né? 50 mil participantes aproximadamente. Então, as majors, todas elas têm essa magnitude, esse número de participantes. Quando a gente fala que são provas extremamente concorridas, a gente está falando de qual relação candidatos-vaga, aproximadamente, e depois a gente poderia falar um pouquinho sobre o quão difícil, né, é se inscrever numa prova dessas, quais são as para se inscrever, para conseguir uma Perfeito. vaga, uma major. Olha, enquanto você falava, eu anotei aqui, Uhum, a menor de todas é Boston, que tem um field de 35 mil corredores. uhum, Depois nós temos Tóquio, que aumentou um pouco esse ano, está em 37 mil. Aí a coisa começa a ficar apertada. Nós temos uma Nova York com quase 60 mil, Chicago com 55, 57 mil, Berlim 57, 58 mil e Londres 58, 59 mil. As formas de você entrar numa dessas maratonas mais importantes do planeta são: vou começar com sorteio. Então, você pode entrar por sorteio.
em Tóquio, em Berlim, em Londres, Chicago e Nova York. Você aplica para o sorteio e pode ser agraciado com uma dessas vagas. Você pode ir também tirando Londres por índice, tá? Uhum. Então, cada uma dessas maratonas tem os seus programas e seus estudos relacionados à idade, gênero e tempo, e aí você pode tentar esse índice em alguma prova e fazer essas majors. Diga, diga. Desculpa, Vera. É sobre o sorteio, relação candidato-vaga. Você tem uma ideia aproximada Então, entre as cada um escolas? Varia fala uma muito. coisa. Cada Tá. um fala uma coisa. Ah, é 1% de chance que você teria em Londres, Uhum. mas isso muda, porque a Uhum. gente não sabe de fato quantas pessoas entraram. Ah, 240 mil pessoas aplicaram para Nova York, foi Uhum. o último sorteio que teve. Eu achei. Eu estava fazendo uma conta com as estagiárias e eu achei 240 pouco, Parece pouco mesmo. É, não parece é? pouco. Dá um 240 mil 4 para pessoas. Parece 1 ali, pouco. né? É. Só que dentro desse universo de, sei lá, de 59 mil vagas, vamos chutar 59 mil vagas para Nova York, a gente tem uma fatia disso que é para caridade, uma fatia disso que é para índice, uma fatia disso que é para agência, uma fatia disso que é para blogueiro, gente famosa, que entra nisso Uhum. aí também, e outra fatia para quem vai para sorteio. E você não sabe quantas vagas são para agência. Vaga. Então, seria um cálculo furado que eu ia fazer aqui. A gente sabe, tem algumas que são mais difíceis do que outras para entrar. E diz a lenda que era super mais difícil entrar para Londres pelo sorteio. Uhum. Ai, como eu não conheço ninguém que foi sorteado para Londres. Eu conheço bastante gente que foi sorteado para Londres, mas não é o mesmo número de pessoas que foi sorteada para Chicago, para Berlim, tá? Uhum. Eu fui sorteada Perfeito. para fazer Chicago esse ano, mudei para o ano que vem, e assim, porque eu entrei lá, fui sorteada. Mas eu não sei equitativamente quantas vagas vão para cada um desses assuntos, Sim, exato. Uhum. entendeu? Então, onde é que eu parei? Você Como é que a falou gente das que vai são entrar? por Vamos repetir? sorteio. É, Sorteio, índice, exceto Londres, é, parou aí. exatamente. E Boston também não tem sorteio, né? Então, Uhum. a gente tem a Caridade, que são programas de cada uma dessas maratonas, com entidades filantrópicas, hospitais da região, e você paga um pouco mais caro por essa inscrição e você corre por essa instituição, tá? Uhum. Então, aqui, falando em valores, eu tinha falado com o André que eu não gosto muito de falar quanto custa as coisas, mas caridade é um parâmetro um pouco diferente, dá para falar. Legal. Boston, menos de 12 mil dólares você não corre pela caridade, tá? Caramba. Uhum. Tóquio, diria que menos de 2.500 dólares você não encontra nada. Londres, 1.500 dólares, talvez você encontre alguma vaga que ficou remanescente. Berlim, 1.000 euros, 1.200 euros. Chicago, 2.000 dólares. E Nova York, menos de 5.000 dólares você não encontra. Está também se tornando um, uma fonte de renda importante para essas instituições que usam esse dinheiro que Uhum. é arrecadado uma vez no ano para se manter o ano inteiro. Uhum. Então, é realmente uma política bastante interessante. A agência é uma forma legal de você ir para qualquer uma dessas provas aqui, mas tem fila. Tóquio e Boston costuma ter fila de espera nessas Tá. agências que são credenciadas, porque elas têm que ser ITO, International Tour Operator, e elas têm que Uhum. ter a chancela da maratona para poderem comercializar essas vagas, tá? Então você compra a vaga, mas você fica neste hotel, está amarrado
a É um sua pacote. hospedagem, vamos dizer assim. A parte aérea você faz como você quiser. Nunca vi uma agência dessas brasileira comercializar, acho que não comercializam mais as passagens. Aí você vai de milhas, se você quiser, entendeu? Mas Uhum. tem que estar amarrado a esse. Mas tem uma coisa que eu queria dizer. Com o passar do tempo e por conta da pandemia, a Old Majors Marathon criou um dispositivo para tirar essa fila, porque ficou muita gente na pendência de uma, duas provas para pegar a mandala. Quanto mais rápido esse pessoal pega a mandala de 6 estrelas, mais eles entendiam que eles poderiam agregar mais 3 dentro desse universo, mas está difícil. Então, eles criaram um programa de sorteio para atletas elegíveis que têm 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, para essas provas mais difíceis. A gente está falando de Londres, está falando de Boston, está falando de Tóquio. Então, significa dizer que Boston você também pode entrar por sorteio, Olha mas só. não é um sorteio da maratona, é o sorteio da Old Majors Marathon, Legal, isso eu não tá? sabia, Vera. E Acho que muita gente não sabe disso. você precisa me seguir, André. Se você seguir, Não, você vai eu tô saber seguindo quando agora. é o dia do sorteio. Sensacional. Informação aí que acho que muita gente não sabia. Eu quero que o pessoal É. comente aqui, porque eu acho que eu sabia que tinha um programa para quem chega ali no quase conseguindo, mas eu não sabia que em Boston entrava. Achava que Entrar, legal entra. demais, É, legal demais. em 2023, a Marinês, que recebeu a mandala dela em Boston, ela estava com 5 estrelas, ela não tinha índice, não tinha vaga em nenhuma agência a mais. Ela falou assim, Verinha, falei, você pode ser sorteada. E tem um desafio lá que você pode fazer uma meia maratona, você vai pagar US$ 50, e isso te dá mais chances no sorteio e tal. Eu nem sei se ela fez essa meia maratona e pagou esses US$ 50, porque Uhum. você é elegível com um determinado número de estrelas. Então, de 3 Legal. para cima, você já está dentro desse universo, você pode ser sorteado. Tem que ficar olhando para ver se esse e-mail não está no spam. Mas muita gente foi sorteada e perdeu a boiada. Legal Vera, demais. só uma curiosidade, Vera, você tem ideia quantos brasileiros já conquistaram a Six Star Sim, Medal? eu tenho uma ideia, eu tenho esse número na cabeça. Até Nova York, no final de Nova York, nós éramos 690. Tá. Hoje, a previsão era que 101 pessoas pegassem a mandala agora em Tóquio. Então, Uhum. 690 mais 101, 791. Mas agora estamos só com 789. Estou esperando essas duas pessoas aí. Normalmente, o que acontece é assim: a pessoa se inscreve no portal da World Majors Marathon com o nome André Moraes, por Uhum. exemplo. E aí ele vai no site da maratona e se inscreveu como André Moraes Júnior, por exemplo. E aí isso não casa automaticamente. Então você tem que fazer um pleito. Fala, olha, eu sou o André Moraes Júnior, é o André Moraes que está aqui. E aí você manda uma cópia do passaporte e isso, em menos de 48 horas, já fica atualizado. Eu acho que tem 2 brasileiros com esse problema ainda, logo, logo vão me ligar para me ajuda, tenho quase certeza disso. Muito bom. Entendi, muito legal. Bom, antes da gente continuar, eu quero saber algumas características assim de cada uma delas para a gente aproveitar e discutir. Eu Hum, quero convidar quem hum. está assistindo a, primeiramente, seguir a Vera, né? O perfil é Majors Brasil. Majors.Brasil. Majors.Brasil. Acompanha lá se você tá nessa jornada ou tá querendo entrar nessa jornada. Acho que não tem ninguém melhor para você acompanhar, né? Porque tá trazendo sempre informações como essa, que eu confesso que eu não sabia aí do sorteio para Boston. Além disso, gente, se você está acompanhando até aqui, gosta do podcast Quilômetro 41, não deixe de seguir a gente no Spotify. Classifica lá o podcast, de preferência com 5 estrelas, mas não necessariamente. Dê quantas estrelas você achar que a gente merece. Isso é 6 estrelas, sete Exato. estrelas. Opa. Muito bom. 6 estrelas, então.
E acompanha a gente também no YouTube. A gente tem aí uma discrepância enorme de número de seguidores e inscritos em relação ao Spotify e YouTube. Se você gosta do podcast, abre lá o aplicativo do YouTube. Mesmo que você não acompanhe por lá, curta o vídeo e se inscreve no canal, que faz uma diferença enorme pra gente. A gente também tá no Instagram. Então, no nosso Instagram a gente tem chamadas para os episódios, enquetes e conteúdos que vão além desse podcast, conteúdos no formato de Instagram, conteúdos semanais rápidos, pílulas de conhecimento sobre corrida. Recentemente gravei aí justamente um videozinho sobre a probabilidade estimada de você ser sorteado para cada uma das majors, deixando claro que isso não é uma certeza, é uma estimativa. Então vale muito a pena acompanhar a gente por lá. E por fim, quem realmente gosta do que a gente faz aqui, considere se tornar apoiador. A gente sustenta esse projeto totalmente com base nos nossos apoiadores e a gente retribui isso com episódios bônus mensais, nosso grupo fechado de WhatsApp, nosso clube fechado no Strava também. Então vale muito a pena. Lá a gente interage, a gente discute as mais diferentes coisas. Não é nem semanalmente, é diariamente. O grupo lá, o nosso pelotão Quilômetro 41 tá bombando e eu convido você que gosta do projeto a ajudar o projeto e também desfrutar dos benefícios. Beleza? Então agora, Vera, o que eu queria... eu sei que são perguntas difíceis. Se você... Pode falar, Murilo. Você vai entrar nas perguntas perguntas rápidas, ali, curtas, no final? Pode. Tá. Antes eu tenho uma outra questão. Vai lá. Ali, antes de começar a gravação, né, quando a gente iniciou aqui nosso bate-papo no Meet, e antes de iniciar o episódio propriamente dito, a Vera falou ali sobre a sua, digamos assim, ela falou que está impressionada, né, com a magnitude que as majors tomaram, o boom, né, das majors ali no mundo e no Brasil também, mais especificamente. Então, eu queria que a Vera falasse um pouquinho sobre isso, o que ela acha que gerou esse boom, o quanto essa procura cresceu nesses últimos anos, se a gente tem algum dado que nos mostra isso, o que você acha que gerou tudo isso? Eu confesso, e a gente estava conversando isso antes de iniciar a gravação, eu me assustei muito com o tamanho que tudo isso ficou. E acho que primeiro sinal que estava se tornando algo muito, muito grande era ir numa expo de uma corrida pequena e as pessoas me pararem dizendo assim: Nossa, você é a Verinha. Puxa, você me ajudou naquele dia. Que bom que eu estou sendo essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, vem um objeto desse de metal se tornar um desejo muito grande. E eu acho que isso não acontece só na corrida, tá? Isso acontece no mundo que a gente está vivendo agora. Tornou-se muito. Eu vou conseguir isso sem a construção de como você chegou nisso. Então, eu tenho uma história com o Major, porque eu vim de um trabalho de perda de peso, fiz uma maratona na Disney, e aí o meu técnico falou: Olha, vai lá, vamos fazer Berlim juntos. Hoje é um objeto de desejo porque nós estamos cheios de ego. A gente precisa ter as coisas. A gente quer ter as coisas. E é tão grande isso que uma das primeiras coisas que eu resolvi fazer nesse perfil foi que ele não tivesse nenhuma colocação de ganho financeiro. Eu não ganho absolutamente nada com isso, embora eu tenha alguns apoiadores. Essas pessoas ajudam o meu projeto social, que é de mobilidade animal. Então, nada ou melhor, tudo que eu ganho aqui de cupom com uma agência de turismo especializada, ou de uma loja, ou de alguém que queira me dar alguma coisa numa empreitada particular, num assunto específico, vai para o Rodinhas para Todos. Isso ficou claro para mim. Não quero absolutamente nada, porque eu não quero me vincular a esse tipo de coisa. Não é a minha profissão. Eu estou fazendo isso de forma voluntária. Nem todo mundo entende isso, porque
a ansiedade também, viu, Murilo? A Uhum. ansiedade é uma coisa que inacreditável. Eu não sei se algum de vocês dois está em algum dos grupos de WhatsApp das majors. A gente tem alguns grupos que eu sirvo de ADM, mais dos 9, né? Das 9 provas já tem, eu tive que sair de grande parte deles, porque eu não aguento o grau de ansiedade que as pessoas estão. Quando é que vai abrir? Mas que horas vai abrir? Mas não é possível que não tenha uma vaga para mim. Isso me assusta, cara, porque eu acho que isso tem que ter uma construção, Com uma hora certeza. certa para acontecer. Uhum. Então, assim, eu ouvi um cara uma vez, quando logo eu abri o perfil, foi um dos meus primeiros seguidores, ele falou assim, eu vou, eu vou pegar tudo isso aí, eu vou pegar essa mandala aí, vou pegar as 6 medalhas e vou fazer tudo abaixo de 3 horas. Esse, eu me tremi tudo assim, porque ele estava começando a correr. Sim. Uhum. Ele pegou a mandala em 2025, ele fez todas abaixo de 3 horas. Eu falei, cara, sabe, eu gosto de ver essa impetuosidade, mas também me assusta o grau de ansiedade e de desejo exacerbado para isso. Com certeza. Eu Uhum. demorei 10 anos para fazer a minha primeira rodada das 6 estrelas. E ela foi construída como ela tinha que ser. Quando deu. A segunda rodada era porque eu tinha algumas provas sobrando, fui fazendo. 2 delas eu fiz andando e correndo, o que me passou do limite do que eu queria correr uma prova na minha vida, o que não fez bem para a minha cabeça, porque eu demorei demais. Se você larga de State Island num horário de manhã, você chega quase anoitecendo no Central Park. Uhum. E aí eu falei assim, cara, eu não posso deixar isso tomar conta da minha vida. Então, entendam o que eu quero dizer, mas eu acho que as coisas precisam ser na hora que elas têm que acontecer. Não, concordo E plenamente. não, né? Entende, André? Bacana. Então, assim, você fez Chicago. Quando você achar que tem que entrar nesse processo para fazer Berlim, ou entrar no sorteio de Londres, ou entrar no sorteio de Tóquio, que seja, Sim, entendeu? sim. Se não for, talvez essa engrenagem da vida esteja dizendo para você, não é a hora de fazer Com isso. certeza. Vamos fazer outra prova, vamos fazer a meia, que é a metade da distância, o dobro do prazer, e vamos seguir a nossa vida assim. Uhum. Não há necessidade de tanta ansiedade, tanto ego para conseguir isso. Porque isso aqui, gente, é bacana, mas ele tem que ter uma construção, Sim. tem que ter uma história por trás. E por isso é que esses caras que a gente conversa quase todo dia no nosso grupo secreto de majors, eu sei o que foi difícil para aquela corredora que tem 2 filhos com autismo e que está lutando contra o câncer para ela conseguir a 7ª estrela. Eu sei a dificuldade daquela pessoa que talvez não tenha grana suficiente, teve que dividir o quarto com mais 2 meninas. Entendeu? É assim, Com certeza. entendeu? Uhum. Sabe o que eu acho, É Vera? essa a jornada. É Muito assim, legal. é justamente a palavra, você falou a palavra perfeita, que aliás é uma palavra que eu adoro e que a gente usa bastante aqui no podcast, que é a jornada. Né? A felicidade é o caminho, não é o destino. Então, Exato. então assim, eu acho Uhum. que, como você falou, eu corri em Chicago, fui sorteado, fui para Chicago. Eu entro em todos os sorteios e eu vou correr quando eu for sorteado ou quando eu decidir, não, esse ano eu vou por agência, mas eu não tenho esse desespero. Ao contrário, eu confesso que tem um lado meu que fala assim, não, eu vou devagarzinho porque eu quero ter essa jornada para desfrutar ao longo da minha vida, entendeu? Porque quem sabe eu vou correr a minha última major com 45 anos. Isso vai significar o quê? Que eu passei 15 anos ativo, curtindo, correndo outras provas no meio tempo. Quando apareceu a oportunidade, eu corri uma major. Eu acho que tem gente que quer. A gente recebeu recentemente o corredor, aliás, um baita de corredor, Luiz, que ele, quando ele descobriu as majors, ele queria completar todas em 2 anos. Assim, em 2 anos completar todas. E aí o treinador falou, Uhum. cara, calma, não é bem assim. Por exemplo, Chicago e Nova York tem um mês de distância entre uma e outra. Você vai correr as duas no mesmo ano, é meio loucura.
Boston e Londres tem uma semana. Exato, é coisa de maluco, Se né? ele E for fazer assim, tudo no mesmo ano, por exemplo. exato. E acho que uma outra coisa que você falou que acho que é importante, a maratona 42, eu tenho poucas maratonas, né, comparado com você, eu tenho 3, né? Mas eu nunca corri mais de uma em um ano. Eu tô pensando agora, talvez em correr 2 esse ano, mas talvez. Tô pensando, será que é a melhor ideia? Será que não é melhor dar uma descomprimida depois, correr outras distâncias? Então eu concordo, acho que a gente tá aí num momento em que a ansiedade, acho que a ansiedade sempre existiu. Eu não sei se é rede social, sinceramente não sei, né? Mas parece que catalisa. Então a pessoa Sim, vê a medalha, eu quero ter isso e eu vou concordo. ter isso. Calma, cara. Você quer correr a prova? Você quer viver a experiência de treinar para maratona, que é uma experiência que pode ser muito gostosa, pode ser ruim também quando mal desenhado. Então, primeiro treina para maratona. Aí depois você corre a prova, aproveita a prova, ganha a medalha. Um dia a mandala pode chegar. Eu tendo a pensar assim. Eu acho que esse seu diagnóstico está perfeito. E é isso, é isso. Ah, e a gente tem que respeitar também por que que a pessoa iniciou essa jornada. Às vezes a pessoa saiu de uma doença em que o médico disse assim: olha, você precisa fazer exercício físico, senão você vai morrer. Aí o cara começou a correr e chega até o final dessa jornada. Isso precisa ser eh, eh, valorizado. Precisa ser valorizado aquele cara também que quer fazer tudo rápido. Eu entendo, eu não, é absurdo para mim pensar em fazer uma prova abaixo de 2 horas e 40. 2 horas e 40, uma meia, tudo bem, mas para uma maratona, 2 horas e 40. Eles treinam forte, eles treinam duro, eu respeito muito isso. Mas Uhum, isso também não precisa ser você ser escravo desse treco, sabe? É, Uhum. de não. Em 2023, vou contar uma experiência que eu tive em 2023. Eu tive uma prazer de estar na chegada da maratona de Boston, no stand, na barraca, na tenda uhum, da Abbott. E eu fui recebendo os maratonistas brasileiros, mas antes dos brasileiros chegarem, sabe aquele corredor que faz entre 2h20 e 2h30 e tal? E tinha muita gente chegando assim, num grau de exaustão, e assim, aquelas moças entregando a medalha, tiraram a medalha do pescoço e discutindo um com o outro, bravos, sabe? O cara jogar a medalha no chão e o colega dele ir lá pegar. Eu, assim, por isso que eu acho, para mim, é tão respeitosa essa distância. É uma distância que tudo pode acontecer. Tudo, absolutamente tudo pode Uhum. acontecer nos 42 quilômetros. Você pode encaixar o tempo todo, estar num dia, num friozinho gostoso e de repente encaixa, de repente você sente uma dor de barriga e tem que parar, de repente alguém dá um cutucão em você e para teu relógio, isso acontece, gente, muita é coisa. muita gente, aí você cai. Eu já vi gente caindo em maratona, tudo pode acontecer. Então, você tem que respeitar. Com Eu acho certeza. que Uhum. é uma distância que. Eu não estou dizendo que quem faz maratona todo final de semana e fala e posta não está respeitando isso. Eu acho que tem um organismo diferente do meu para Ah, aceitar porque você exige demais do teu corpo uma maratona, né, gente? Uhum. Então, para Uhum. algumas pessoas é mais fácil, para mim não é. uhum, Já Uhum. até foi mais no passado. Já cheguei a fazer 3 no ano só, mas agora não dá mais. Por Uhum. milhões de fatores, não é só a idade. Tem uma empresa para cuidar, mamãe tem Alzheimer, eu tenho uma ONG para dirigir de cães terapeutas, eu tenho meu trabalho social com rodinhas para todos. Então, eu tenho uma vida social também que exige que eu durma tarde, às vezes, que eu saia para tomar uma taça de vinho com o meu cliente. Então, Uhum. isso atrapalha o treino, né? com Né, certeza. Murilo? Uhum. Você não... Imagina se eu vou Lógico. beber amanhã eu tenho 15K ritmado para fazer, mas não fiz, não dava. Então, Uhum. a gente tem que equilibrar, né? Os Uhum. pratinhos da vida da gente, assim, né? Uhum. Desse Muito, jeito.
Muito legal. E assim, né, Vera, independente do que aconteça numa maratona, tudo é experiência, tudo é aprendizado, né? Eu falo isso muito para os meus alunos em qualquer distância, mas na maratona mais ainda, né? Porque muitas vezes é claro que a gente almeja chegar ali no dia da maratona, depois de 4, 5, 6 meses de treinamento específico, é claro que a gente almeja que tudo saia redondinho, perfeito como a gente sonhou, imaginou e treinou para isso, né? Mas muitas vezes não acontece, né? Muitas vezes algum empecilho vai acontecer no meio do caminho, alguma coisa não vai sair conforme o planejado, mas tudo é experiência e conta a história daquela prova, né? E no caso aí da Six Star Medal, mesma coisa, tem muita coisa por trás disso, relacionada aos treinos e relacionada à vida daquela pessoa, né? Isso precisa ser respeitado, né? Precisa ser compreendido por todos, não é porque de repente a coisa não saiu conforme o planejado que aquilo não merece respeito, né? E você deve jogar a sua medalha no chão, por exemplo, né? Como você mencionou já ter visto, né? E eu acho que a gente falou anteriormente da ansiedade, né? O André ali levantou talvez redes sociais, né? O que gera tudo isso? A ansiedade sempre existiu, com certeza, mas eu acho que hoje em dia a gente se compara muito com os outros, a gente tem um pensamento muito de curto prazo, né? E não de médio e longo prazo. O André já mencionou isso algumas vezes aqui em relação a tudo na vida, não só aos treinos, à corrida, as conquistas relacionadas à corrida, mas, por exemplo, as pessoas não pensam, por exemplo, financeiramente a médio e longo prazo, elas querem tudo a curto prazo, tudo é para ontem, né? E a mesma coisa as pessoas acabam transparecendo na sua relação com a corrida, né? E eu acho sim que rede social, talvez esse excesso de informação que a gente tem o tempo todo, então a pessoa ali de repente começa a correr, começa a entender um pouco sobre majors, o algoritmo do Instagram já começa a jogar ali um monte de coisa de majors, e a pessoa fala, poxa, só eu que não tenho uma estrela, só eu que não tenho essa mandala, nossa, eu preciso fazer isso para daqui 2 anos. Você vai ver que não tem nem 1000 brasileiros. Exato. É uma coisa, aí gente, processo... 1000, um país do tamanho do nosso. Nós somos top 10, né? Nós estamos deve estar entre o 9º colocado no planeta. Mas para passar os Estados Unidos e o Canadá aí vai ser difícil. A China, né, que tem vindo com tudo, né? Sim. E aí é isso, né? Aí o processo que deveria ser super prazeroso, se a gente não tomar cuidado, se torna ali algo ruim, né? Algo desgastante, que a pessoa tenta a todo custo, pode vir acompanhado de lesões, de frustrações, de repente a pessoa abrir mão de questões profissionais, sociais em busca disso, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Mas bora lá, André, vamos para as perguntas aí, as perguntas rápidas. Vamos alternando, Murilo. Pode começar. Eu botei umas extras aqui que não estão na pauta. Eu também, estou anotando aqui. Vamos lá, Vera. Para começar, a pessoa que nunca fez ali nenhuma major, quer fazer uma primeira, tem alguma que você indica, ou algumas ali, umas 2, 3, de repente, que são as mais indicadas para a pessoa começar no universo das majors, ou quem sabe até estrear na distância da maratona? Eu diria que Chicago e Berlim. Tá bom. São planas, né? São planas, clima, mais tudo. fáceis de entrar pelo sorteio. Legal. Mas e são divertidíssimas. Eu sou suspeito porque eu só corri Chicago e eu me apaixonei. Então, é uma baita prova, é uma baita prova. Bom, vai lá, André, sua vez. Aí, assim, essa é difícil. Eu tenho uma que eu suspeito, mas qual que tem a melhor atmosfera, assim, que você, aquela pessoa que, assim, quer correr, não tô preocupado com o tempo, eu quero viver a experiência, ver o público, sentir a cidade, sentir o percurso. Eu sei que deve ser difícil responder, mas qual que tem a melhor atmosfera? Eu acho que as provas mais inclusivas majors, nós estamos falando de Nova York e Londres. Então, qualquer uma das duas vai ter gente o tempo todo, você pode andar, se você quiser, o tempo todo, desde que Nova York você pode terminar a hora que for, que você vai receber uma medalha. Londres tem uma particularidade, depois de 8 horas e meia de prova, eles jogam você, tira da rua, jogam para uma praça e você chega. Então, são as duas provas mais inclusivas e divertidíssimas. Nossa. Também. Eu daria até a ideia de que você quer fazer
uma major na sua vida, faça Nova York. Ah, perfeito. Essa era uma das perguntas. Legal. Essa era uma das Já perguntas. Acho que então, acho que até já respondeu então. Até ia falar, se de repente a Vera achar que as outras provas vão ficar enciumadas, não quiser responder ou vai comprometer a Vera de alguma forma, mas minha próxima pergunta seria qual que é a sua prova favorita, né? E Nova York. Nova York. Nova York. Por Nova conta York. da prova só, por conta da cidade, É a rainha das quais fatores? maratonas. É a rainha das maratonas. Não tem outra explicação. Não, eu corri Legal. Chicago e eu fiquei muito impressionado com a atmosfera e com a torcida, assim. Assim, 90% do tempo a rua tava tomada, assim, eu fiquei muito impressionado. E aí as pessoas me falam isso, é porque você não viu Nova York. Eu falei, caramba, então eu preciso correr Nova York, porque mais do que isso eu não consigo imaginar. Pra gente que tá acostumado a correr provas no Brasil, e mesmo as outras maratonas que eu corri, que foram Buenos Aires e Porto, é uma coisa, uma diferença abissal. E eu adorei correr Buenos Aires, eu adorei correr Porto, foram incríveis, mas em termos de torcida, realmente é completamente diferente. É uma experiência ímpar mesmo. Bom, Você tem mais uma? tenho. Qual que é a mais dura? Aquela assim que judia, mais difícil. Nova York. Eu não fiz Sydney ainda, mas Nova York. Mais que Boston. Eu achei sempre ela mais difícil que Boston, sem dúvida. Opa, Boston tá cheio de descida, gente. É mais a oscilação, né? Tudo que sobe, desce. Os amantes de Boston ficam bravos comigo, porque eu sempre digo que Boston não é uma prova inclusiva, né? Obviamente, as pessoas mais lentas sofrem mais para chegar. Eu tenho um hiato de 10 anos. Eu fiz em 2012 a prova e depois eu fiz em 2022. Em 2012, foi o maior calor da história de Boston, tá, e a umidade relativa do ar estava muito baixa, parecia que você estava no deserto do Atacama. Um calor fora de uma coisa absurda. E no sábado, na sexta-feira, começou um zum, 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 de que poderiam. Não falavam em adiar a prova, mas eles falavam que a gente podia mudar para o ano seguinte. E aí eu fiquei pensando, liguei para o meu técnico, Paulo Nogueira, ele falou, não, você está preparada, vai, mas se hidrata em todos os pontos de água. E era tanto calor que quando eu terminei essa prova, tinha uma crosta de sal na minha canela. E ainda bem que eu não mudei para o ano seguinte, porque no ano seguinte foi o ano da bomba. Nossa. E até 4 horas e 12 minutos de prova, as pessoas conseguiram terminar. Foi com 4 horas e 12 que a bomba estourou. Então, eu também não tenho 13. Então, foi bom eu ter feito em 2012. Aí voltei em 2022. Foi o último ano do Spencer, que era aquele Golden que ficava no quilômetro 5. E foi uma experiência maravilhosa ter parado lá e eu fico emocionada. Ele partiu algum tempo depois. O Richard é meu amigo pessoal, o dono do Spencer, e ele segurava, né, a bandeirinha Boston Strong desde 2014, 2015. Ele viveu bastante, em 2022 ele desencarnou. Mas vai ter surpresa esse ano em Boston, no quilômetro 5. Não darei spoilers. Olha só. Olha, muito bom. Isso é muito Interessante. legal, né? Acho que Boston, me corrija se eu estiver errado, ela carrega muito essa tradição, né? É uma coisa, todas carregam, né? Mas assim, eu fiquei surpreso. Mas é a mais antiga, gente, né? A cidade, ela transpira a prova. E assim, o Gustavo Maia falou isso uma vez, a cidade transpira índice. E é verdade. São pessoas que você bate o olho, magras, performance, entendeu? Então, assim, a Denise Amaral, Deus do céu, não combina muito com isso. Para a gente que é mais lenta, precisa ter coragem de começar essa prova. Legal Precisa ter demais. coragem de começar Legal essa prova. demais. Mas Boston, o pessoal acha que eu não gosto de Boston, né? Você fala pouco de Boston e tal. Mas é que quem gosta de Boston e tem aquele programa das 10 vezes seguidas que você entra para
um seleto grupo lá do unicórnio e coisa e tal, eu entendo perfeitamente tudo isso, mas é que fazer Boston, para quem é lento, você vai ter que sair na baia lá de trás. O cara Uhum. vai te dar aquele número para você sair lá na baia de trás. E aí você vem. Quando você chega em determinada parte da prova, as meninas lá do colégio já estão roucas de tanto que elas gritaram, né? Porque tem no quilômetro 21, elas Sim. gritam e tal, e querem dar beijo, e não sei o quê. Elas estão roucas, porque a gente passou por lá. Então, é uma prova mais difícil, e eu gostaria de voltar para Boston para cobrir o evento como radialista, como comunicadora, mas acho que correr de novo, eu acho que essas duas já estão de bom tamanho para mim. Mas você sabe, Vera, que você falando isso e eu pensando aqui, o legal, ainda bem que as provas são diferentes, né? São diferentes não só pelas Sim, cidades, mas é legal que cada uma tenha uma história, uma característica. Acho que isso traz um molho especial aí para essa jornada, né? Pô, Boston é diferente, tem o clima, às vezes tá frio, às vezes tá quente, tem a Heartbreak Hill, tem toda a tradição. E Nova York tem as pontes e tem a torcida. Acho que isso que traz esse molho, assim, né? Acho que. exatamente. Cada uma tem uma pitadinha que você não esquece mais. Legal, legal. Toque os seus voluntários maravilhosos, que você pega um carboidrato, já dá aquela coisa e joga fora, eles estão atrás pegando para você não jogar no chão. Eles são muito ligados com limpeza, né? Sim. Então, Chicago, você passa pela Alameda das Caridades, isso é maravilhoso. Em Londres, cada 10 quilômetros tem as caridades se unem e é maravilhoso ver isso também. Então, todas têm o seu encanto, todas elas, o cidadão da cidade te empolga o tempo todo e fala assim: mas você veio do Brasil só para correr? É verdade que você viajou tão longe para correr? Então, isso é muito bacana, gente. Eu sempre digo: é uma jornada, a gente tem que entender isso como do dia que você decide entrar num sorteio desse, ou fechar o pacote com uma agência, ou entrar para uma caridade, tudo é uma construção que vai indo paralelo ao seu treino, a sua questão nutricional, ao trabalho mental de enfrentar 42 quilômetros, que para mim é uma jornada que dura mais de 5 horas. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Você precisa entrar num avião, você precisa ter passaporte, você precisa fazer seguro de vida, entendeu? Você vai dormir num hotel. Então, são todas coisinhas que você vai construindo nisso e colocando a sua marca, quer dizer, a sua história. Quer dizer, correr Londres para mim esse ano foi marcado pelo fato da minha mãe já estar com Alzheimer, já estar bastante debilitada nisso. Então, eu parei, acho que foi no quilômetro 17, 18, o Alzheimer Society tinha um banner lá, eu parei e fiquei uns 10 minutos chorando com eles lá, porque eu queria aquilo, eu precisava daquilo. Então, é sobre isso. Agora, você imagina, você vai falar para um cara que quer fazer uma maratona 2:40, que parou 6 minutos para cumprimentar o cara. Você é louca! Não, a jornada é isso. A jornada é isso. Entendeu? Parar para agradecer uma entidade dessa por estar cuidando de uma doença que até agora não tem cura. E parar quantas vezes eu quiser, entendeu? É isso que é a maratona, não é fazer em sub 3, em sub 4, é você estar bem com você e aquilo fazer sentido e ser grato por você estar fazendo isso num outro país, Exato. onde os olhos da imprensa internacional ligada à corrida estão em você. A festa é a gente que faz, não é só o cara que vai fazer em 2 horas e 15 segundos uma prova dessa. Uhum. A gente faz essa história. Não, com certeza. Muito E legal. isso é a corrida, né? A corrida é tão maior. É o que eu sempre falo aqui. A performance é legal? Eu gosto. Eu quero melhorar meu tempo. Mas isso não é a corrida como um todo. Isso é uma Exato. parte, é uma maneira de você viver a corrida. A gente acredita muito aqui no quilômetro 41 que tem espaço para viver essa experiência, essa jornada de maneiras diferentes, cada um na sua realidade de idade, de peso, de vontades, de desejos, de prioridades, e isso que acho que é a graça
né? Você tem a oportunidade de correr no mesmo dia, no mesmo asfalto que a pessoa que ganha e quebra o recorde mundial, que eu acho que acho que nenhum esporte tem isso, né? Exato, Então, assim, o cara gosta de jogar futebol, ele não vai jogar a final da Champions League. Não, não vai jogar. Desculpa, você pode assistir, não vai mesmo. mas você não vai jogar. Agora, eu vou correr no mesmo asfalto que No mesmo lugar. Então, isso acho que isso é que é legal da corrida. Bom, já que a gente está falando sobre várias maneiras, para aquelas pessoas que são muito obstinadas de tempo, qual é a mais rápida? Eu acho que Berlim e Chicago são duas provas muito interessantes para a pessoa buscar RP. Mas a gente não pode esquecer que a questão de temperatura pode influenciar muito Com nesse certeza. resultado. E, em tese, Tóquio é uma prova que é sempre fria. Uhum. E é um percurso plano. Então, eu conheço muita gente que tem performado e tem feito RP em Tóquio, porque está aliando esses dois fatores. Ela ser uma prova plana e tá frio, entendeu? Uhum. Então, Legal. eu diria que essas três são interessantes para fazer RP. Mas Berlim e Chicago é disparado, assim, as pessoas dizem que são seus RPs, assim, mas tem provas que não são majors que trazem essa Uhum. característica aí até melhor, viu? Muito Muito bom. bom. Para Legal. bater recorde. Boa, eu tenho uma última pergunta aqui, Vera, Opa, sobre. Então, Sydney já entrou como sétima, Cape Town já. e Xangai aí talvez entrem em breve. Tem alguma Isso. outra no radar para virar ali décima, Não, 11ª? Não. não, não, Alguma que a não. Vera gostaria que entrasse? Ou acha que Houston, faz claro, justo? Houston. 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 Uhum. Uma Legal. feira espetacular, um percurso delicioso, frio, porque ela é em janeiro, tá? Uhum. É, E é uma prova bem legal. Eu tive lá Boa. em 22 e 23. Uhum. é, Gosto bastante de Houston. Legal. Acho Boa. que vale. Uhum. Muito Boa. bom. Qual é a major mais surpreendente para os brasileiros? Assim, aquela que a pessoa vai assim, e aí Olha, se encanta. eu acho que pela cultura e por tudo que eles passam para nós, Tóquio. Uhum. Assim, existia uma máxima que depois da pandemia eles se perderam um pouco na Expo e no Merchan. Eu tive lá em 2018 e 2019. Eu já senti diferença de um ano para outro. 18 foi uma facilidade para comprar tudo. 19 choveu dentro da feira, tava assim meio tensa, a coisa ficou Uhum. esquisito. Aí ela não teve 20, nem 21 e nem 22. Aí ela vem em 23 com tudo. E aí as pessoas ficaram muito nervosas, que não tinha jaquetinha, não tinha Uhum. merchan, e reclamaram muito. 24 foi a mesma coisa. 25 deu uma melhorada. Agora, esse ano, eles meio que se redimiram. Tinha muita jaquetinha, modelos diferentes e coisa e tal. Mas é uma caixinha de surpresa, porque existe na cultura japonesa uma ambiguidade que é uma relação de amor e ódio. Uhum. Então, eles não vão te dizer não nunca, tá? Mas eles estão querendo dizer não. Eu já falei isso em post, já falei isso em vários. E eu trabalho com japonês há muitos anos, então eu conheço um pouquinho da psique do japonês. Uhum. Então, eles vão te dizer que não, sem dizer que não. Então, eu acho que a gente traz uma carga de conhecimento quando a gente faz Tóquio um pouco diferente do que das outras. Legal. Então, eu acho que a que Interessante. traz mais novidade para nós seria Tóquio. Muito bom. Uhum. André, entra no sorteio de Tóquio. Estou tendo uma visão que você vai ser sorteado. Eu tenho Ó. entrado em todas. Eu tenho entrado em todas. Vou entrar no de Tóquio. Aliás, eu só assim, eu brinco, já falei isso aqui no podcast. Se eu ganhasse na loteria hoje, eu ia É, pegar minha esposa e meu filho, eu ia para o aeroporto de Guarulhos e comprava o primeiro voo para o Japão. Eu tenho uma curiosidade de conhecer esse país, não sei porquê.
Maravilhoso. Mas assim, eu gosto muito, até eu tava tentando aprender japonês, dei uma desistida, depois vou tentar de novo. Porque eu acho muito incrível, assim, e eu gosto da diferença de cultura, né? É muito diferente, eu tenho curiosidade de conhecer, então provavelmente deve ser a mais surpreendente também pra mim. Será? Muito bom, É uma experiência única. legal. Muito Murilo, bom. você tem mais alguma? Eu tenho mais uma aqui, bônus. Não, eu Opa, finalizei. um bônus? Manda, Bônus, Manda. bônus. manda ver. Uma das coisas Bônus. legais das majors e de viajar como um todo é você imergir entrar na cultura e toda cultura tem uma gastronomia, né? Então, qual Uhum. é a gastronomicamente mais privilegiada das majors? Ah, eu acho que está dividido, para o meu gosto, Uhum. entre Chicago e Nova York. Eu gosto de experimentar algumas coisinhas assim, diferentes, não nada de comida diferente e tal, mas é que Nova York tem um Não, cardápio é de impressionante. restaurantes com estrelas Uhum. no Michelin, então são bem legais de ver. E Chicago, caramba, você come uma pizza legal, você come um cachorro-quente legal, e também tem bastante restaurante. Eu diria que está entre essas duas cidades Você aí. sabe, Vera, que eu corri Chicago, né, ano passado e depois eu fui para Nova York. Eu não, acho que eu não tive nenhuma refeição ruim e eu não comi em nenhum Uhum. restaurante estrelado, assim. Eu fiquei realmente Tá. impressionado o nível que as cidades estão e assim, você vai comer, o legal, essas grandes cidades americanas têm essa característica, né? Você não vai ter a comida mais típica, né? Chicago tem lá ó, deep dish pizza tal, que é gostoso, mas tem tudo. Eu comi em restaurante tailandês, italiano, de tudo que você puder imaginar, indiano, você vai ter e vai ter em alto nível. E que não fosse a nossa moeda tão desvalorizada, não necessariamente precisa ser caro. Tem uma distância, tem muito, óbvio que tem o restaurante estrelado que vai ser caríssimo. Mas não necessariamente. Você pode comer comida de rua. Então, realmente, Sim. acho que são duas cidades privilegiadas. Mas eu tenho muita curiosidade da parte gastronômica da de Tóquio também. Até porque a minha comida favorita da vida é comida japonesa. Embora. E não só o sashimi, mas essas comidas de izakaya, Sim. eu gosto muito. Uhum. Então, acho que deve ser também uma que É, eu tenho muita uma curiosidade. das coisas Eu legais de compartilho com a fazer opinião. Uma das coisas legais de fazer em Tóquio é experimentar o bife Kobe, né? Eu fiz até uma matéria sobre Uhum. isso no perfil, é bem interessante. E as comidas típicas também, mas eu sugiro sempre depois da prova, Ah, por não, favor. depois. Pra não dar ruim, essa é a No máximo dá dica pra comer um master aí. nigiri antes, que é o que vai É, fazer e olha lá. carbolhoge. Muito bom. Bom, eu esgotei aqui minhas perguntas finais. Eu queria só finalizar, então. Acho que a gente já falou bastante isso, mas assim, para aquela pessoa que tá ali, ou decidida, ou tá pensando, quero entrar nessa jornada, quero viver essa jornada das majors. Qual é o conselho que você daria, Vera? Você já deu um monte de conselho aqui, né? Eu tô pedindo demais. Mas assim, só pra gente Não, finalizar. calma. Elas não vão sair de lá, né? Elas não vão sair de lá. Entra nos sorteios, mas pensa, se eu entrar nesse sorteio, eu vou fazer duas nesse ano. Se eu for fazer duas e eu for sorteado nas duas, quais são aquelas que eu posso passar para o ano seguinte? Porque algumas você pode fazer Ah, isso. legal. Mas você não pode fazer isso em Tóquio, por exemplo. Boston, você também não vai fazer isso. Mas Nova York, Chicago, Berlim, Nova York, você Ah, pode legal. fazer desde que você pague de novo a inscrição. Então, tudo isso é possível. É, Engravidou, elas já têm programas para passar para o ano seguinte ou até 3 anos depois. Mesmo se for, se na verdade, no meu caso, minha esposa engravidou, eu posso passar para o ano seguinte. Não, você não, a mulher. Ah, tá. Não, porque isso é importante. A mulher, tá? Uhum. Agora elas têm seguro, mas presta muita atenção nessas letrinhas miúdas de seguro, porque tem para quem perde emprego, mas você tem que provar. Uhum. Tem seguro para quem está machucado, mas precisa ser com um dossiê Opa, com exames de imagem, e não é tá. qualquer prova que aceita. Então, Uhum. tenta ver direitinho isso, se pode ou se não pode.
O perfil é facilitador nisso, a gente encaminha a melhor forma para que esse seu pedido chegue na pessoa Uhum. certa dentro da maratona em questão. E não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, mas faça, construindo essa jornada com alegria e gratidão de você estar podendo sair do teu país para conhecer uma cultura diferente, para conhecer um país diferente, um percurso diferente, o asfalto, até o asfalto é diferente, né, André? Se Uhum. você fez Chicago, você sabe que Muito não diferente. tem buraco na rua, né? Nada. Não tem buraco Nenhum. na rua, não tem. Né? Uhum. Então, é um privilégio muito grande fazer isso. Eu sou muito grata de ter podido fazer essas provas. Das 25, 13 são majors, então eu realmente gosto do assunto, né? Então, Maravilha. eu acho que é Que bacana. importante ter essa experiência se você é maratonista e se programe para isso, se planeja que vai dar certo. É isso aí. Realmente um privilégio. Você sabe que eu pensei isso, foi o que me levou ali, a partir do quilômetro 35 de Chicago, eu pensava, essa dor que eu tô sentindo é um privilégio. Eu falei isso para outras pessoas, o pessoal achou que eu sou Uhum. maluco. Mas é um baita de um privilégio. É um baita de um privilégio financeiro, de estar com a família lá, de ter saúde para poder Com estar certeza. fazendo isso. Então, assim, é isso que, assim, por isso que eu fui sem música. Eu queria viver aquele dia de verdade. Eu quero Sim. viver aquela experiência. Acho que não quero dizer que essa é a única maneira, mas pra mim é a melhor maneira. Viver de verdade aquele dia, porque realmente é um dia muito especial. Vera, muito Muito bom. obrigado. Adoramos a sua Imagina, André. participação. Acho que se alguém não te segue, pelo amor de Deus, siga lá. Mas acho É. difícil, né? E é isso. Muito obrigado. Só agradecer mesmo. Eu queria agradecer vocês, foram muito gentis comigo e extremamente respeitosos, e isso faz toda a diferença nesse mundo de mídia social tão maluco que a gente vive atualmente. Me coloco à disposição, eu repito, isso tudo é feito de forma voluntária, então entrem no perfil no Instagram, majors.brasil, ou no site majorsbrasil.com.br. Eu não faria isso, sim, se eu não tivesse o apoio das minhas estagiárias, né, da Beta, da Lu, da Carla, da Fabi, que estão sempre comigo me ajudando, e da Fernanda Paradiso, que é a head da revista Contra-Relógio, o melhor lugar para você ter informação Uhum. sobre corrida de rua, é essa revista tão querida de tantos Sensacional. anos, né? Clássico, clássico. Certo? Muito É bom. isso aí. Parabéns Meu, pelo trabalho de vocês, belíssimo. Obrigado. muito obrigado, Vera. Meu agradecimento também. Eu acho que o episódio ficou incrível, assim, foi um bate-papo que, para ser sincero, superou muito minhas expectativas. A gente falou sobre muitas Obrigada. coisas, foi muito legal mesmo. Então, Eu já falo estou mais do que aqui. o homem do leite. Ah, Então, assim, aqui, vou assim que é mostrar bom. mais uma vez aqui. Elas estão Olá. aqui, elas existem. Boa. Atrás de mim, aqui no meu escritório, tem a convocação para Boston em 2012, onde foi aceita a minha participação, foi por agência, mas eles mandam Uhum. isso, e depois eles mandam o Congratulations, que eu terminei, eu enquadrei e deixei aqui atrás, porque Boston é Boston, né? Legal É isso demais. aí. Então, corredores e corredoras, encontrem o motivo para continuar correndo. Nos encontramos no próximo quilômetro 41. Muito obrigado. Valeu mesmo, Vera. Valeu, Murilo. Valeu, Obrigada, até a obrigada, próxima. gente.